Fala, meu nobre, como é que você tá? Tudo certo? Nesse vídeo aqui a gente vai ver sobre shaders, como a gente pode criar animações incríveis, vários efeitos e tudo mais, o que deixa o seu site com cara premium. A gente vai fazer isso utilizando uma biblioteca aqui chamada Paper. Esse vídeo aqui não é uma propaganda, tá? Não é pago, completamente gratuito. Eu vou mostrar pra vocês como faz isso. A gente vai criar um projetinho do zero, vai colocar um efeito interativo desse com o shader. O que seria shader, né? Shader é um programinha que ele vai conseguir manipular a forma que um elemento é renderizado. E a partir disso, a gente consegue criar, ó, vários efeitos visuais, tá vendo? Como, por exemplo, esse efeito líquido, e a gente pode personalizar isso daqui como quiser. Então, ó, quando a gente clica, você vai também poder enviar uma imagem sua, um logotipo seu para colocar aqui, e aí isso interage com os nossos elementos. Olha só que bacana. A gente pode personalizar aqui, ó, tal. Olha lá, maneirinho demais, né? Então bora fazer isso aqui no passo a passo. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo Campelo, sou desenvolvedor há mais ou menos aí uns 7 anos, e nesse canal aqui a gente traz muito conteúdo sobre inteligência artificial, programação, design. Então não deixe de se inscrever e ativar o sininho para que você não perca os nossos conteúdos gratuitos. A gente tá com a meta aí de bater 100 mil inscritos. Falta muito, mas a gente vai chegar lá se você nos ajudar. Então eu peço, por favor, que você se inscreva, comenta aqui o que você acha desse vídeo, não deixe de curtir também. Tá bom? Olha só, tô aqui dentro do sitezinho do Paper e você pode escolher qual efeito você vai querer. Vamos colocar aqui 2 efeitos para que a gente possa ver isso na prática. Eu vou colocar, por exemplo, deixa eu fechar esse monte de página que eu abri aqui, ó. Então o site é esse daqui, tá? shaders.paper.design. Vai estar aqui abaixo do vídeo também para que você possa acessar. Vamos supor que a gente vai querer pegar esse efeito líquido aqui, ó. Você vai ver como que é muito fácil de colocar isso no seu projeto. Todo o código tá aqui, basta a gente instalar. Completamente gratuito, tá? Você pode ver, ó, ele não depende de outras dependências à parte assim, então a gente consegue colocar isso de forma muito tranquila no nosso projeto. Como a gente vai fazer isso? A gente vai precisar primeiro criar o nosso projeto e passar esse comando aqui no terminal para que a gente instale essa dependência aqui dos shaders. Nesse caso, a gente pode tanto colocar em um projeto nosso com React, como também a gente pode colocar com JavaScript puro, se você quiser. Mas aqui, com React seria esse comando. Se você for olhar na documentação do Paper Shaders, se você colocar só esse comando aqui, ó, excluindo esse traço React, você vai instalar como se você tivesse um projeto com JavaScript puro. E aí você pode fazer com HTML, CSS, JavaScript padrão. Vamos lá, então, eu vou clicar aqui, ó, na minha pastinha aulas e eu vou criar um novo projeto. E aí você pode colocar o nome que você quiser. Um site não passa de uma pastinha com vários arquivos dentro, e é exatamente isso que nós vamos criar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Paper Shaders. E aqui dentro a gente vai começar a criar os nossos arquivos aqui. Vamos clicar com o botão direito, eu vou abrir com o Visual Studio Code. Se você não conhece, Visual Studio Code é um editor de código da Microsoft completamente gratuito. Se você não quiser utilizar o Visual Studio Code, você pode utilizar o Cursor, Anti-Gravity, qualquer outro editor de código. Tem esses outros aí que eles têm uma inteligência artificial, um agente embutido também, tá? Mas aqui eu vou abrir com o VS Code. Se você quiser, ó, baixar o VS Code, só você colocar aí no Google e você faz o download, é de graça. Estamos aqui na telinha. Se a gente for inserir no nosso projeto React, não sei se você sabe o que é React, né, mas é uma biblioteca JavaScript. Nesse caso aqui, ó, ele tá prontinho para que a gente possa utilizar de forma muito fácil com React. Então, eu vou fazer com React com vocês. Se você quiser que a gente faça um outro vídeo colocando com JavaScript puro, mas na própria biblioteca aqui do Paper tem falando sobre isso, mas se vocês quiserem, comentem aqui abaixo, a gente pode fazer isso também. Como é que vai funcionar? Antes da gente passar esse comando aqui, ó, o que seria isso daqui, né? Vou explicar de forma didática para que você entenda o que está acontecendo por baixo dos panos aqui. Esse NPN é um cara chamado Node Package Manager. Ele é um gerenciador de pacotes. Então a gente está instalando esse pacote aqui. Só que, para isso, você precisa ter o Node no seu computador. Como é que funciona, então? Quando você abre aí o seu terminal de comandos, o seu PowerShell, então é só você ir aí no Windows e você abrir o terminal ou o CMD, né, o PowerShell, e aí você vai passar assim, ó, Node-V. Quando você passa isso daqui, você vai ver a versão do seu Node. Se você passou esse comando Node-V e deu um Enter e ele não apareceu a versão, deu um erro, falou que não é reconhecido, você precisa instalar o Node. Para isso, basta você escrever no Google, Node, você vai fazer a instalação, show de bola, vai dando next aí, tranquilinho, e aí você vai conseguir passar esses comandos. Não lembro se a gente tem outros vídeos aqui no canal que fala de forma mais específica sobre isso, mas se você quiser também, a gente pode trazer, tá? Mas aí você precisa ter um Node para você criar o seu projeto, o seu ambiente aqui com Vite e tudo mais. A primeira coisa, quando a gente abre aqui a nossa pastinha, a gente vai fazer aqui, ó, um npm create, então a gente vai criar o nosso ambiente Vite. Então eu vou colocar aqui, ó, create Vite,
latest. E aonde que eu vou querer criar esse ambiente? Dentro dessa pastinha. Então, basta a gente dar um ponto aqui, ó, que vai ser nessa pasta. E eu vou dar um enter. Ah lá, ó, você pode colocar, ó, com JavaScript puro. Então, você pode criar o seu ambiente Vite, que é o ambiente onde você vai poder instalar as suas dependências e tal, com Vanilla, com JavaScript puro. Nesse caso, eu vou colocar aqui com React. Então, a gente, ó, com a setinha do mouse, eu vou clicar com a setinha para baixo, vou vir aqui até React, vou dar um enter. E qual vai ser a variante? No caso, não vai ser TypeScript, vai ser com JavaScript mesmo. Vou dar um enter. Aqui você pode manter. Yes. Olha só, feito isso, ele já instalou um monte de coisa aqui, como você pode ver, e a gente já pode, ó, copiar esse endereço, ou então você clica com o Ctrl e você dá um clique. Ele, no caso, abre aqui no próprio navegador do Visual Studio Code, mas eu posso clicar com esses 3 pontinhos, Open in External Browser. Aí, ó, já abriu o nosso projeto aqui local pra gente. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, e eu vou dividir tela com o Visual Studio Code para que eu possa ir vendo os dois aqui. E agora, o que eu preciso fazer? Agora, a gente pode vir aqui e dar esse comandinho aqui, ó, de instalação. Como que a gente faz isso? Você pode vir aqui, ó, e dar um Ctrl J no seu Visual Studio Code, se você tiver no cursor, não sei. No caso, a gente já vai ter aberto nosso terminal. Se você não sabe como abrir o terminal, é Ctrl J. Deixa eu colocar aqui, ou então você pode vir em View e você vai abrir o seu terminal aqui. Beleza? Abriu o terminal, a gente vai colar esse outro comandinho e vamos dar um Enter. Beleza? Instalou tranquilo. A partir desse momento, a gente já está vinculado com o Paper Shaders. E eu posso utilizar aqui, ó, todos os seus componentes, tá? O componente, ele vai ser um elemento que a gente pode renderizar no nosso projeto. A partir do momento que a gente está vinculado com o Paper Shaders, eu posso usar todos os componentes dele. Então, se você quiser personalizar aqui, ó, você pode mexer como você quiser aqui. Você pode aumentar o speed. Você pode tanto mexer por aqui, como também você pode mexer diretamente no seu código. Porque aqui você pode ver que tem vários atributos aqui, ó. Por exemplo, aqui o speed está em 2.52. Se eu vier aqui no speed e aumentar para 4, você vai ver que ele mexeu aqui, ó. Tá? Então, isso daqui é de forma visual, mas você pode mexer em cada propriedade dessa daqui dentro do seu código. Aqui embaixo, ele explica um pouquinho mais sobre as propriedades. Ó, eu vou colocar aqui no preset Default. Ele tem outros presets aqui também, ó. Olha só que loucura. Olha aí, ó. Tem um negócio muito louco. Vou deixar o default mesmo. E agora? Agora eu posso copiar esse código aqui. Código copiado. A gente tem o nosso projeto. Deixa eu dividir com o Visual Studio Code de novo. Deixa eu jogar para cá. Posso fechar o nosso terminal agora. O que eu vou fazer? Aqui no SRC, a gente tem, ó, essa nossa página aqui, tá vendo? Todos esses elementos já vêm por padrão no nosso Vite. Então aqui no app.jsx, eu vou excluir tudo isso aqui, ó. Tudo isso que tá aqui. É bobeira isso aqui. Eu vou deixar só esse section aqui, tá, beleza. Eu vou fechar o section aqui, né? Como se fosse no HTML, né? Padrão aí, ó. A gente abriu um section e fechou ele. E dentro dele, a gente pode colar a nossa propriedade, ó. Esse nosso Liquid. Ou você pode colar aqui diretamente no app o seu componente. O app é como se fosse a página inicial do seu projeto. Você pode colar diretamente aqui. Só que quando você vai colocando todos os elementos dentro do app, dentro dessa página inicial, pode ser que ele fique meio bagunçado. Mas se você quiser, você pode fazer isso. Então o que a gente vai fazer? Ó, eu vou copiar e vou colar tudo aqui, ó. Tá vendo? Colei todo esse código aqui, ó. Todo o código. A gente pode clicar aqui, ele vem e copia. Só que esse import aqui, ó, essa partezinha inicial, na verdade ela não é aqui. Ela fica aqui na parte superior do código. Olha lá, esse import. Aqui a gente só cola realmente o nosso componente. Feito isso, olha o que é para acontecer. No caso, como a gente instalou a nova dependência, que foi essa daqui, você pode ver que o nosso servidor caiu. Então o que a gente precisa fazer? Reativar o servidor. Então vamos lá, Ctrl J, a gente vai abrir o nosso terminal. Se você quiser fechar essa abinha do explorador, você pode dar um clique aqui, ou então você aperta Ctrl B. Aí ele fecha, tá? E aqui, ó, o que eu vou fazer? Ctrl J, tá aqui o terminal, a gente vai dar um npm run dev. Quando você coloca npm run dev, você vai rodar o seu projeto. Aí, ó, tá rodando. Olha lá, você pode ver que o nosso elemento já tá aqui. Esse plano de fundo aqui e tal é porque já tem uma estilização nesse app aqui, ó. A gente tá com esse section center. Se vocês abrirem aqui, ó, o nosso app.css, você vai ver que tem um monte de parada aqui, ó. Tem um monte de coisa. Você pode também excluir todo esse CSS se você quiser. Então vamos lá, vou colocar um CSS padrão aqui, ó, um margem 0, um padding 0, box size em border box. A gente tem um vídeo aqui no canal onde a gente te ensina sobre HTML e CSS, tudo que você precisa saber em 40 minutinhos. Então assiste depois esse vídeo aí que é muito importante. E a gente tem essa div aqui, ó, chamada center, com ID center. O que eu posso fazer? Eu vou colocar aqui, ó,
Center ID a gente chama com a hashtag, né? O que eu vou falar para ela? Eu vou dar um display flex para que eu possa organizar os elementos internos, no caso esse componente aqui, ó, liquid metal. Eu vou colocar um justify content center e align item center para quê? Para que a gente possa alinhar no centro o nosso elemento. Eu vou colocar o width 100% para ocupar uma largura total e uma altura de 100 VH para que ocupe também uma altura total da tela. Posso fechar o nosso terminal aqui e agora se eu for visualizar, aí ó, olha lá, tá aqui, tá rolando. Por que ainda tá com essa estilização? Por conta aqui, ó, do index.css. Pode ver que tem um monte de coisa aqui, eu posso remover tudo isso aqui também. Beleza, tá aqui. Vou jogar pra cá para que a gente possa ter uma visão. Se a gente clicar com o botão direito e vier aqui no inspecionar e olhar esse nosso código, você pode ver que esse componente aqui, ó, ele cria um canvas. O canvas é o que vai renderizar esses nossos shaders, beleza? Acho que assim tá ruim, né? Eu vou deixar pegando largura total mesmo da tela, melhor. Então aqui a gente já tem o nosso elemento com esse efeito líquido. E aqui, como eu falei para vocês, temos todas as propriedades que a gente pode ir personalizando. Inclusive a imagem, esse formato aqui, ó, em diamante. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Esse formato em diamante a gente pode personalizar. Se eu não quiser essa imagem, se eu quiser qualquer outra, eu posso subir a imagem no meu projeto. Por exemplo, eu tenho o meu logotipo da Web Hub, que é esse daqui, ó. Então o que eu posso fazer? Eu posso exportar ele e agora eu posso jogar ele aqui, ó, dentro de Papers Shaders. A gente pode jogar dentro da Public mesmo. Aí, ó, joguei, tá vendo? Logo.webhub. Então aqui, ó, dentro da Public, ele veio pra cá. Já tá aqui. E agora, se eu quiser alterar essa imagem aqui, esse formato de diamante, para o meu logotipo, como que eu faço? Apago tudo isso daqui. Como ele tá na public, ele tá na raiz do projeto. Então, basta eu colocar aqui, ó, logo webhub.svg. Feito isso, ó lá, já fica o nosso logotipo. Eu poderia personalizar a largura, o tamanho desse SVG, como eu quiser, mas só para que você possa visualizar. E aí, vamos supor que eu quero aumentar aqui, ó, o speed. Em vez de 2, eu vou colocar 3. Olha só agora como é que tá mais frenético a parada aqui. Gustavo, teria como a gente sincronizar essa animação aqui, às vezes, com o cursor? Então, quando a gente passa o cursor, esse efeito acontece. Ele vai causando umas alterações aqui, você já deve ter visto sites assim. Tem como, só que o Paper, por padrão, ele não faz isso. Mas a gente pode criar, por exemplo, uma função em que o cursor do mouse vai alterando essas coisas aqui. Se você quiser que a gente faça algo desse tipo, comente aqui embaixo. A gente pode trazer um vídeo nesse sentido. E se você tá achando útil esse conhecimento, não deixe de curtir esse vídeo aí, tá bom? Vamos fazer um segundo teste aqui. Vamos criar ou essa animação aqui, ó, de água. Aí você pode colocar a imagem que você quiser, como a gente falou. Ou essa daqui também, ó, que eu acho que ela é muito bacana. Isso daqui também a gente poderia colocar em um vídeo, tá vendo? É como se fosse uma textura. O shader consegue fazer isso. Ele pega uma imagem e deixa ela texturizada. Poderia ser um vídeo. Por padrão, o shaders também, ele não pode colocar vídeo, vai ser somente imagens, como é esse nosso caso aqui. A gente colocou o nosso logotipo, mas a gente não consegue colocar um formato de um vídeo aqui, por exemplo. Por padrão não, mas também dá pra gente personalizar. Como que a gente faria agora então? Vocês já estão craque, já entenderam o processo, você pode personalizar aqui como você quiser. Feito isso, Gustavo, agora eu preciso de novo instalar? Não, se for nesse mesmo projeto, já está instalada essa dependência. O que você precisa agora é só, de novo, copiar todo esse código aqui e colar. Vamos fazer agora de um outro jeito, em vez de colocar aqui dentro do app, eu vou criar aqui, ó, uma pastinha dentro do SRC chamada Components, que aqui a gente vai colocar os nossos componentes. Normalmente no React a gente faz dessa forma, e a gente vai criar aqui um arquivo, esse arquivo com letra maiúscula. Então eu vou colocar aqui, ó, imagem textura.jsx, sempre vai ter essa extensão quando você estiver mexendo com o arquivo React, que é uma combinação entre JavaScript e HTML, né, chama JSX. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou colar aquele código lá. Só que não é apenas isso daqui, né? Quando a gente está mexendo com o React, quando a gente está criando um componente, a gente pode utilizar a abreviação aqui RAFC, ou então RAFC, qualquer uma dessas aqui. A gente vai estar importando e tudo mais, e a gente vai estar exportando essa constante. Aqui dentro do return, que a gente vai colar o nosso componente. Tá vendo? Então você deixa o import aqui na parte superior, esse import aqui, ó, e dentro dessa função de return, você vai colar o seu componente. É assim que funciona. E agora aqui no app.jsx, é só a gente importar aqui o nosso componente. Então vamos supor que embaixo aqui do Liquid Metal, eu quero colocar o nosso componente chamado imagem textura. O nome do componente é o mesmo que você colocou aqui como o nome dessa imagem, ó, tá vendo? A gente criou esse mesmo nome de componente. Então aqui o que eu vou fazer? A gente pode abrir aqui, né, o sinal de menor que, e eu vou colocar, ó, imagem textura. Você pode ver que o nosso Visual Studio Code, nosso camarada aqui, ele é esperto, então ele já vê que eu tô querendo
vincular esse componente, já aparece aqui para mim, eu posso apenas dar um clique nele ou então apertar Enter. Quando eu faço isso, ó, ele já importa aqui em cima, já importou. E agora é só eu fechar isso daqui, ó, aí, ó, já está importado nosso componente. Se eu for visualizar no projeto aí, já está aqui nossa imagem. Gustavo, por que ficou lado a lado? Porque essa DivPy aqui, ó, essa Section Center, a gente colocou ela com Display Flex. Se eu quiser que fique um embaixo do outro, eu posso colocar aqui o Flex Direction Column. Já vai ficar um embaixo do outro, tá vendo? Por padrão, isso daqui é row, que é linha, que é um ao lado do outro, mas você pode colocar column. Claro que tudo isso daqui você também poderia estar pedindo para a IA para que ela fizesse para você. Você pode só mandar todo esse código aqui para a IA e falar, coloque aí no meu projeto. Também dá jeito, mas se você entender, eu creio, né, que ainda vale a pena você ter um conhecimento, você ter uma base, entender como é que as coisas estão funcionando. Ele tá pequenininho assim, porque aqui eu coloquei, né, um height de 100 VH, mas eu posso tirar isso aqui agora. Aí, ó. Nossa imagem já está aqui. Como eu falei para vocês, para alterar essa imagem seria como? Agora vocês já estão craque, já estão entendendo. Só você vir aqui no seu componente e você alterar aqui na imagem. Joga a sua imagem aqui em Public. E pronto. E aí, meu nobre, o que você achou? Se você achou útil esse conhecimento, comente aqui embaixo. Se você quiser que a gente traga algum complemento, como por exemplo, como sincronizar esses shaders ao cursor do mouse, ou então como colocar um vídeo com essa textura aqui, que é algo muito bacana, que é bem parecido com o site premiado que a gente tinha visto aqui também, o site das ovelhinhas, onde tem uns vídeos e tem uma textura muito maneira que fica tudo pixelizado e tal. Isso acontece também com shaders. Se vocês quiserem, comentem aqui abaixo, a gente vai trazer sobre isso. Muito obrigado por você ter assistido e até a próxima.